Saudações tradicionalistas a todos presentes. A pedido do Juliano para fazer a abertura, desejando a todos que sejam muito bem-vindos ao CTG Lanceiros da Querência Bernardino de Armas. Para nós, do CTG, uma honra receber não só o Daniel, mas esses outros 2 jovens empreendedores do nosso município de Jaguarão. Então, uma noite, com certeza, que ficará na história do CTG, e dizendo a todos os senhores que as portas do CTG estarão sempre abertas ao homem do campo, seja ele o peão, o patrão, pois nada mais fizemos aqui dentro do que cultuar as tradições destes louváveis homens do campo. Então, desejo a todos uma excelente palestra, uma excelente charla, e coloco ali o pessoal todo do departamento artístico que está aqui hoje nos dando um suporte, à disposição de todos. Então, quando vocês desejarem uma água, ou até mesmo uma água quente para o chimarrão, vocês só acenem que nós estaremos. Tem 2 meninas ali no balcão, mas já já a gente vai estar por aqui para atender da melhor maneira possível a todos. Muito obrigada, Juliano, muito obrigada, Guilherme, Daniel, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra. Em nome da Santa Fé Negócios Rurais, em nome de Juliano Cachaposo e meu parceiro Guilherme Teixeira, gostaria de agradecer a presença de todos. Esse projeto está apenas engatinhando, isso tudo em prol do produtor rural. Daniel, nosso parceiro jaguarense, compartilhar um pouco da trajetória dele para todos nós é de suma importância. Muito obrigado pelo convite e o que precisar de nós, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos pela presença. Fica à vontade, Daniel. Beleza. Bom, então, primeiramente, muito obrigado ao Juliano, ao Guilherme, acho que 2 jovens empreendedores de Jaguarão. Eu admiro muitos empreendedores, realmente já tinha falado outras vezes, e vocês estão empreendendo, estão criando coisa nova, criando leilão de máquinas, criando, enfim, coisas que vêm para fazer a diferença, e eu acho que uma das principais maneiras que o nosso país pode se desenvolver é através do empreendedor. Então, parabéns, guris. Realmente, primeiramente, queria parabenizar vocês, agradecer ao Lanceiros da Querência, aí, em nome da Silvana. Muito baile eu tive aqui, e agora estou vindo aí conversar, e para mim é um prazer. Queria primeiramente dizer que, de maneira alguma, é uma palestra, não tem essa pretensão, até ficou ali evolução em gestão em agronegócio, e depois eu estava pensando, e na verdade é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu até estou acostumado a falar das outras áreas que eu trabalho, que são negócios mais consolidados, negócios que eu tenho há mais tempo, e com certeza eu tenho muito mais propriedade para falar daquilo lá. Mas, então aqui hoje a minha pretensão é contar um pouquinho da minha trajetória, no agronegócio, e falar muito mais do que a gente está aprendendo nesse pouco tempo que eu estou, do que propriamente ensinar ou ter a pretensão de ensinar vocês alguma coisa. Tenho certeza aí, até eu falei para o Juliano, não esperava tanta gente, e gente que sabe, que conhece do negócio, que está há muito tempo, muito mais tempo do que eu, que tem muito mais, na verdade, que ensinar do que eu. Então, o que eu quero aqui, a minha pretensão é conversar e falar um pouquinho da minha história e de como eu vejo o agronegócio, mas muito mais coisas que eu estou aprendendo ao longo do tempo e não que eu tenha a pretensão de ensinar vocês. Então, parabéns pela iniciativa aí dos guris, e quero que fiquem bem à vontade. Se quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, eu estou totalmente aberto aí para a gente conversando, e também não quero tomar muito tempo de vocês. Eu vou usar uma colinha aqui, que eu fiz para não me perder hoje, para ter uma linha de raciocínio, e se não se importarem, eu vou falar em pé, que a gente fica mais à vontade do que sentado ali. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel Gonçalves, eu nasci em Jaguarão, morei aqui até os 17 anos, saí para fazer faculdade e nunca mais retornei. Acho que a maioria do pessoal me conhece, mas se algum não me conhece, eu venho da família de produtores rurais. Meu pai é
veterinário, produtor rural, meu tio é produtor, agrônomo, meu avô era produtor, minha mãe é médica, então eu sempre vivi uma outra área dentro de casa também, e tenho orgulho, assim, de ter tido esta oportunidade ao longo da minha trajetória de poder escolher o que eu queria fazer. Então, eu lembro muito bem aí que quando eu tinha 17 anos, até foi a mãe que me orientou nisso, disse, Daniel, vamos ver o que quer fazer. Eu tenho pelo lado de mãe tios que são advogado, engenheiro, um era administrador, ela era médica, meu pai veterinário, meu tio agrônomo. Bom, vai escutar cada um e ver o que tu gosta. Nós, por muito tempo, trabalhávamos para conseguir gerar algum resultado e, na verdade, a gente injetava todo o dinheiro que a gente tinha do outro negócio no próprio negócio, até que chegou o momento que a gente conseguiu vender o negócio e realizar o lucro. Mas, por muito tempo, eu vivi a dificuldade que vocês vivem de tu pegar um negócio praticamente do zero, ou não era do zero, a Patrícia começou do zero, eu cheguei um tempo depois e consegui levar para outro patamar. Aqui na Coragon, eu já trouxe dinheiro de outra atividade e eu acho que a nossa responsabilidade é muito maior, porque eu tenho que zelar por aquilo que eu coloquei. Eu não posso deixar que aquilo que eu coloquei, que eu fiz num outro negócio, se deteriore nesse. Então, exige um respeito muito grande a esse negócio. E hoje a gente planta soja, planta arroz irrigado, temos pecuária, a gente trabalha mais ou menos hoje com 6 mil hectares entre a área toda, estamos plantando 2 mil hectares de soja esse ano, 250 hectares de arroz, e o resto aí nós trabalhamos com pecuária ou o inverno, né, a gente trabalha com pecuária, e no verão a gente tem algumas áreas arrendadas que são áreas de pecuária. Maior parte do nosso é área arrendada, a gente tem uma parte, 1/3 hoje é próprio, mas o resto toda a gente trabalha com área arrendada. Então, queria só dizer para vocês mais ou menos como funciona o nosso negócio e contando um pouquinho do que a gente aprendeu nessa história aí. E eu vou dividir assim, só para facilitar, eu vou falar um pouquinho do nosso aprendizado, do que eu vejo assim na área de pecuária, que eu volto a dizer para vocês, a gente vem aprendendo, e também na agricultura nós viemos aprendendo e temos muito aí para evoluir. E uma das grandes coisas que eu acredito é realmente dividir conhecimento, ir nos lugares e perguntar. Eu conto dos meus negócios, eu não tenho problema nenhum em contar dos erros, dos acertos, porque eu acho que é nisso que a gente aprende. Então, que quiserem perguntar, fiquem bem à vontade, que eu vou responder. E a ideia é contar um pouquinho de como a gente vem evoluindo. Eu só vou botar aqui meu celular para não me passar no tempo. Bom, uma das coisas assim que eu queria, falando um pouquinho da pecuária, tá? Uma coisa que a gente já tivemos alguns erros nessa trajetória aí. Hoje o Luiz Eduardo cuida da nossa pecuária, ele é responsável por todas as áreas de pecuária. Realmente respeitar aquilo que a tua propriedade, seja pelo tipo de campo, ou seja pela integração com a lavoura, ou seja pela equipe que tu tem, aquilo que ela é capaz de produzir. Embora a gente tenha muita capacidade de melhorar, de fazer coisas, a gente aprendeu isso, a gente precisa respeitar aquilo que a gente consegue fazer naquele lugar. Então, para nós, hoje, é muito claro o que cada propriedade nos entrega. Então, nós temos uma propriedade arrendada em Bagé, que é uma propriedade de cria. A gente, eu até brinco, é a nossa fábrica de terneiros. E lá, a gente vai tentar ser o melhor e o mais eficiente em cria. Porque a gente acredita que naquela propriedade, naquele lugar, é nisso que nós vamos ser mais eficientes. E a gente está vivendo isso, né? Vivemos de anos muito bons de preço, uma queda bem grande, e muitas vezes nesses momentos a gente tenta mudar, né? A gente pensa em mudar, agora eu vou sair da cria, vou, sei lá, para a recria, que é o que mais dá no papel, vou ir para, ou enfim, para a terminação, agora está bom de comprar terneiro, agora está bom de produzir. E uma das coisas que eu aprendi assim é que a gente tem que fazer bem feito aquilo que a gente se propõe. E ao longo dos anos ter continuidade. Eu tenho pouco tempo, pouca experiência para falar sobre isso, tem gente que tem muito mais, mas nesses 5 anos
algumas coisas que nós tentamos mudar já não deu certo. Nós tínhamos uma propriedade que era recria, que era a nossa primeira propriedade, tentamos mudar para a cria, era uma propriedade onde a gente tem uma estrutura menor. O que acabou acontecendo? Não tivemos o mesmo resultado que nas outras. Então, isso para nós hoje é muito claro, não que não se possa adaptar algumas coisas, mas se propor a ter aquele negócio que a gente tem, vamos ser eficientes. Obviamente, até pela estrutura que se montou, eu tenho a oportunidade de trabalhar o ciclo completo, muita gente não tem. Então, no nosso caso, a gente seria como modelar em cada lugar o que dá para a gente fazer. Então, tem lugar que é só cria, tem lugar que é só recria e terminação, e tem lugar que a gente consegue fazer os três. Mas, mesmo para quem não acaba não tendo essa oportunidade de ter diferentes lugares, o que a gente vem aprendendo é isso. Vamos se propor a fazer aquilo e vamos ser eficientes naquilo que a gente vem fazendo. Nós tínhamos, quando nós pegamos a propriedade do Arroio Grande, é uma propriedade de várzea, de beira de lagoa, é uma propriedade 100%, não é 100% que tem uma área mais baixa, mas muito agricultável. Era uma propriedade que a gente tinha um histórico, pelo que se sabia, muito ruim de agricultura, e nós entramos com pecuária na época, vamos começar devagarinho fazendo e tal. E enfim, fomos montando, fomos formando. Hoje essa propriedade já é agrícola, já está se crescendo a agricultura nela, porque a gente acredita nessa integração. Acho que quem tem oportunidade, que nem eu digo, tem campos que não dão essa oportunidade, mas se puder botar a agricultura junto, seja com parceiro, muda o resultado da propriedade. A gente, nessa propriedade mesmo, nós viemos entrando com a agricultura e estamos hoje com mais lotação e com mais resultado do que antes, porque a agricultura nos trouxe algumas oportunidades, e aquelas que não têm como ter agricultura, que é o caso nosso de Bagé, que até teria como planta soja, mas é uma área bastante complicada, nós optamos por melhorar campo nativo. E lá nós começamos a fazer um trabalho de adubar campo. Me ajuda a falar alguma bobagem, tá, Luiz Eduardo? A técnica não é minha forte, tá, gente? E não tenho pretensão de nenhuma de ser o melhor técnico, porque eu acho que cada um faz bem feito, que é bom. Mas estamos adubando o campo, estamos colocando as EVEM, e isso está mudando também o resultado da propriedade. Então, resumindo aí, né, um pouco dessa questão da nossa experiência na pecuária até agora, tem que respeitar o que cada propriedade faz, mas nós não podemos ficar olhando para as nossas propriedades e só tirando delas. Mesmo na pecuária, a gente tem que investir na propriedade. Tanto que Bagé é campo arrendado, mas nós temos um contrato mais longo. E eu disse para o Luiz Eduardo, mas será que um dia nós vamos estar lá? Não sei se um dia nós vamos estar lá, mas enquanto eu estiver lá, eu quero estar produzindo. Não adianta eu estar lá olhando para ela, e as contas são apertadas cada vez mais. E então, isso é uma coisa que a gente aprendeu aí ao longo dessa trajetória. Uma das coisas também que, obviamente, muitos de vocês fazem, assim, a gente gosta de trabalhar muito com indicador, e eu sempre digo, às vezes, não é o sistema, o indicador pode estar no papel, pode estar numa planilha de Excel, para quem conhece Excel, ou pode estar num sistema, para quem tem oportunidade ou gosta de ter um sistema. E independente do tamanho, às vezes no tamanho menor é até mais fácil de cuidar disso, do que quando tu aumenta. Então, cuidar de peso, cuidar de indicador de prenhez, cuidar de coisas básicas assim, é muito importante. Parece que a gente está falando uma bobagem, só que o que acontece, né? Isso eu vivi no outro negócio e todos os dias nós estamos errando, porque a gente cria muita coisa e não tem a disciplina de manter. Então eu sempre digo, o meu maior foco e o nosso foco é a disciplina de manter as coisas que a gente coloca, implementar, cuidar todo ano, porque criar é muito bom, o difícil é a gente ser repetitivo naquilo que a gente faz. Uma das coisas que a gente acabou aprendendo também, erramos no início e melhoramos ao longo do tempo, foi a questão sanitária, criar protocolo sanitário, ter um protocolo, e uma das coisas que eu digo sempre, que até era uma coisa que incomodava a mim. Às vezes o cara chega na propriedade, morreu um bicho, sei lá, está ruim um bicho, não sei o quê. O que aconteceu? Eu acho que é tal coisa. A lavoura a gente não cuida assim, a gente tem muito mais cuidado, talvez pelo dinheiro envolvido. E aí na pecuária a gente às vezes demora no achômetro, perde gado lá, e aí
fazer um exame laboratorial é uma coisa, hoje perto do preço do gado, é uma coisa muito barata. E eu, ao menos a maioria dos pecuaristas que eu converso, a não ser em rebanho mais de elite, não tem o hábito de uma identificação laboratorial. A gente fica muito na identificação do olho, da experiência, que é muito importante também. Mas quando a gente crava o que é, tu vai mexer no protocolo sanitário e teus resultados mudam. Eu me lembro, as primeiras vezes que vinha aqueles romanei de abate, tal coisa lá. Cara, nós temos dois caminhos, né? Ou ficar culpando o frigorífico. O frigorífico é ladrão, não sei o que, babá, aquele blá, 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 sempre de sempre. Ou dizer, não, peraí, como eu resolvo essa doença? Se aparecer alguma coisa, tem que ter. Vamos atrás, vamos fazer protocolo sanitário. Então, é uma coisa assim que eu acredito muito também em mensurar, e eu estou contando isso para vocês, porque nós falhamos no início, perdemos, e depois que a gente começou a implementar protocolo sanitário e ir atrás efetivamente do que estava acontecendo, diminuímos enormemente as perdas, melhoramos o resultado nosso, melhoramos o índice de prenhez. Hoje, no Arroio Grande, por uma consequência do negócio, estamos entorando 100% do gado com 14 meses, e foi um resultado que o gado nos levou para isso. Em Bagé, nós não temos essa pretensão, porque nós não temos... lá a propriedade não é possível fazer isso, custo para fazer isso não vai dar certo, mas aonde dá, a gente precisa melhorar. Então, é ser muito atento aos detalhes, né? As coisas que a gente vai vendo e acreditando aí ao longo do tempo. Uma das coisas que até eu não falei no início, tá? E me passou assim, que muitas vezes pergunto, Daniel, como é que tu tem negócio, tu mora em Porto Alegre, quantas vezes por semana tu em Jaguarão? Eu praticamente não estou em Jaguarão agora, que eu tenho ficado bastante em Jaguarão, porque assim, isso eu acho que é independente do tamanho, tá? A gente tem que ter um time que a gente confia. E eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha vida, e isso eu aprendi na Monsanto. A Monsanto, tu tinha 25 anos, ou 40, ou 50, eles não queriam saber. Se tu era bom, entregava resultado, eles te davam a liberdade e a responsabilidade que tu tinha que ter. E eu vivi ao contrário na ACO. Quando eu saí da ACO, eles me disseram, Daniel, tu tem que ficar, não sei o quê, bababá, me ofereceram aumento de salário, não sei o quê. Mas, cara, a gente não pode te promover porque tu tem 26 anos de idade. Como é que tu vai ser chefe de um cara de 45, de 50? Cara, aquilo me botou um balde de água fria, porque eu olhei para aquela empresa e digo, isso aqui eu não vou crescer nunca, eu vou ter que ficar o tempo. E quando eu fui para a Monsanto, eu vivi um outro mundo. E não é por acaso que a Monsanto construiu tanta coisa, não é por acaso que ela trouxe tanta tecnologia. E dentro daquele mundo, daquela baita corporação, eu trouxe isso para o nosso negócio, que eu trabalho até hoje lá na Comunicare, que foi dar liberdade para as pessoas que elas se surpreenderão positivamente. Deixa as pessoas errarem. É no erro que a gente aprende. Dá liberdade. E estamos formando um time ainda, né, junto, eu, o Cadinho, o Luiz Eduardo, tem bastante gente aqui, o seu Duda, o Salles, tem outras pessoas também da equipe. Nós estamos formando uma equipe e a minha busca incessante é essa. Vamos dar liberdade, vamos errar. Mas vamos ver o que a gente faz com erro. Errar, a gente erra, todo mundo vai errar. Porque o cara que não erra, ele nunca vai dar um acerto grande. Nós só vamos acertar grande errando. Agora a diferença é como faz o erro. Claro, a gente não pode ficar repetindo o erro todos os anos, porque aí nós vamos para o beleléu. Então, eu falo tudo isso para dizer, a crença nas pessoas, se perguntar o que eu mais acredito, é crer na equipe que a gente trabalha, eles fazem o nosso negócio. E quanto mais operacional for a função, quanto mais no dia a dia, mais eles vão contribuir com a gente, porque eles enxergam o dia a dia. Eu não tenho, como lá de Porto Alegre, saber tudo, por mais tecnologia que eu traga. Agora, se eu na minha conversa com o Luiz Eduardo, com o Cadinho, eles me trouxerem as coisas, se eles conversarem com a equipe, escutarem a equipe, e esse conjunto for formando, nós com certeza vamos mudar os nossos negócios. Então, para mim, o básico da coisa começa por aí. E isso não é, eu vivi isso, é do nosso meio, tá? A gente tem muito aquela relação patrão-empregado, né? O patrão fala, o empregado tem que ficar quieto. E eu acho ao contrário. Eu, quando falo, eu gosto muito mais de escutar do que falar, porque eu tenho muito mais a receber deles do que falar. Depois de eu escutar, beleza, aí eu vou ter condições de falar e dar minha opinião.
Porque se a gente não escutar, nós nunca vamos conseguir saber o que está acontecendo. A gente também erra, eu também erro, tem muitas vezes que eu atropelo, faz parte. Estamos todo dia nos desenvolvendo. Mas a coisa que eu mais tento é isso, aprender a ter mais escuta do que fala. Principalmente com as pessoas que estão no dia a dia do negócio. Porque elas enxergam muito mais que a gente. E no momento que elas compreendem que elas que vão fazer a diferença, o resultado dos nossos negócios vai mudar. Porque aí, eles, ao invés da gente cobrar deles, eles que vão te cobrar. E quando todo mundo fica se cobrando, efetivamente, o efeito virtuoso é muito maior. Alguma coisa aqui que eu me esqueci? Bom, então, assim, da questão de pecuária, mais que a gente aprendeu aí nesse tempo é isso. E eu vou falar um pouquinho dos aprendizados aí que nós tivemos na agricultura, depois eu volto ali fazer uma finalização. Bom, como eu falei, né, nós começamos plantando soja de uma maneira mais simplista, assim, a gente tinha pretensão, mas a gente começou plantando, compramos trator, compramos uma plantadeira, plantava uma área menor e começamos a fazer esse trabalho. E na verdade, o negócio, eu não sei se o negócio vem numa velocidade tão grande de desenvolvimento, ou se a gente vai aprendendo e vendo, né? Mas hoje o que a gente vê é o seguinte, até pelo aumento de custos, se a gente não colher bem, a gente não é competitivo. Infelizmente é isso que acontece. A diferença com esse preço, principalmente da soja, dos 5 sacos a mais, 5 sacos a menos, 10 sacos a mais, 10 sacos a menos, faz uma diferença muito grande lá no teu resultado. E por mais que tu tenha que olhar custo, e é importante olhar custo, tu não consegue diminuir tua despesa na proporção que tu aumenta na tua receita, se tu conseguir fazer uma colheita melhor. Como eu falei lá no início, para quem não estava, nós estamos iniciando, nós não somos produtores de referência, não temos a mínima pretensão de ser isso nos próximos tempos, mas nós estamos tentando evoluir. Isso foi algumas coisas que a gente aprendeu, e a gente acaba aprendendo com os erros. Nós aumentamos muito a nossa área de um ano para o outro, esse ano até a gente dobrou de novo, mas no primeiro crescimento que a gente fez, nós passamos trabalho ano passado. Nós não conseguimos plantar na época, nós não tínhamos estrutura de gente, estava todo mundo trabalhando 24 horas por dia, e nos demos conta que tínhamos errado no planejamento. Enfim, fizemos a colheita, colhemos muito menos que queríamos, que imaginávamos, e foi a história do erro. Eu gosto de contar os erros para a gente, que aí a gente vai conseguindo melhorar, né? E aí esse ano nós sentamos, nós já fazíamos sempre uma reunião de planejamento e dissemos, não, vamos nos replanejar, mas vamos nos replanejar no detalhe. Chamamos uma empresa de consultoria para nos ajudar, eu acho que isso é uma coisa, eu nunca fui muito a favor de consultoria na outra empresa, a gente praticamente não usava, só para alguns temas muito específicos, mas a gente viu que essa empresa especificamente estava dando assessoria para muitos produtores muito bons, e nós dissemos, não, vamos pegar os caras para tentar atalhar caminho. E realmente, junto com eles foram parte desse trabalho, mas a maior parte foi nossa, do Cadinho, na operação. Nós vimos e aprendemos que a operação no negócio agrícola é uma coisa crucial. Talvez o Paulo, para ele, isso aí era básico, mas a gente tem que errar para aprender. E fomos lá. Fizemos um planejamento bem feito, dissemos, é isso que nós precisamos de máquina, é isso que nós precisamos de gente. Acabou a correria. Isso era uma coisa que a gente sempre conversava, eu e o Cadinho. Quem anda correndo não anda bem. Eu não acredito em andar correndo, eu acredito que tu tem que ter tempo para pensar. No caso, todo mundo cansa, todo mundo gosta de previsibilidade, a gente precisa ser mais organizado, mais planejado. Fizemos uma reunião com todos os funcionários, aqui ali no Núcleo dos Crioulos, escutamos, e tudo que nós tínhamos vivido na safra que a gente via, batia com o que eles nos diziam. E aí fomos lá e nos organizamos diferente. Começamos, claro que no nosso negócio tinha crescido, isso já comportava, e eu disse até, vou contar um para vocês, ninguém mais quer morar na campanha, os caras querem morar na cidade, não sei o que, não sei o que. Eu digo, cara, bom, se a gente tem como levar e trazer, vamos nos organizar para levar e trazer.
que vai ser melhor para eles, vão ficar mais satisfeitos. Então, em Jaguarão, hoje, a gente leva e traz os funcionários. Em Rio Grande já é diferente. Eles moram lá. Então, a gente tem que se adaptar à evolução das coisas. Se a gente quer ter as melhores pessoas, e é isso que eu busco, a gente tem que muito mais ceder do que impor. Se a gente fizer bem feito, se a gente tiver um negócio organizado, as pessoas vão querer trabalhar com a gente. E se as pessoas quiserem trabalhar com a gente, nós vamos ter as melhores pessoas. E se nós tivermos as melhores pessoas, são as pessoas que mais vão cuidar do teu negócio. Se mais cuidarem do teu negócio, nós vamos ter lucro. Vamos poder distribuir lucro para essas pessoas, vamos botar lucro no bolso. Eu sou um cara capitalista, eu acho que tem que ter lucro. E vamos também conseguir ajudar a sociedade, que eu acho que faz parte, tanto dando emprego, quanto... Então, não é um pensamento filantrópico esse. Pessoas felizes trazem resultado para eles e para nós. Então, quando a gente identificou isso, nos organizamos, tem gente aqui da equipe que está escutando o que eu estou falando, talvez esteja lembrando disso. Quando nos organizamos, quando vimos que podíamos trabalhar de uma maneira mais organizada, organizamos nosso escritório lá, a Thaís está aqui, começamos a organizar as coisas, mudou o nosso negócio. Esse ano, graças a Deus, nós plantamos na época, que era o que mais me diziam, Daniel, plantio na época, principalmente no arroz também, né, na soja, que acabavam as pessoas muitas vezes não respeitando a época de plantio, é a melhor soja que tu vai ter, é o que tu vai ter. Não adianta a gente ficar inventando, e muitas vezes a gente se engana, não, talvez a de dezembro, final de dezembro, vai pegar mais chuva e tal, e eu acho que esse ano a gente está vivendo isso, graças a Deus nós conseguimos terminar, sofremos com a estiagem, que normalmente se sofre, e todas as lavouras, acho que todo mundo está vivendo isso, né, quem conseguiu pegar essa última chuva, então aí nós temos lavoura. Então, é um aprendizado. Obviamente, a gente vem tentando investir na irrigação, mas não é fácil tu ter a maior parte da tua área irrigada. Hoje a gente trabalha na soja com 30% da lavoura irrigada, menos 30%, desculpa, 25%. A gente consegue, quem acaba querendo ter escala não consegue irrigar, mas quem tem um negócio menor, propriedade própria, minha recomendação, planta 100% irrigada, que tu vai ter o melhor negócio do mundo, porque aí tu acaba tirando esse efeito clima que nós temos. Então, acabei falando um pouco disso para voltar ao que eu realmente acredito. Tudo passa por pessoas, por organização e por estar atento aos detalhes. Então, hoje nós temos uma operação muito mais organizada, uma empresa que é a Porteira Dentro, que nos dá consultoria e nos ajuda a colocar coisas que eles acabam vendo em outras propriedades, mas o principal, o nosso time, aí, o time do Cadinho, é quem toca a operação e é quem faz o dia a dia acontecer e está no dia a dia da operação. Outro aprendizado que nós tivemos, talvez até um dia nós tenhamos capacidade de voltar a fazer isso, mas nós acabamos com todos os ensaios que nós tínhamos dentro de casa. O que nós vimos? Não tem como tu crescer, tu aumentar a produtividade e tu ainda querer testar coisa dentro da tua casa. Vamos fazer, que foi uma coisa que a consultoria nos ajudou bastante, a dizer, olha, vamos fazer o feijão com arroz bem feito. Vamos pegar o que outras empresas já fizeram, já passaram, já erraram, traz para cá e não inventa coisa, faz o bem feito. Tem empresas aí como a Quero Quero, que estão plantando, por exemplo, milho irrigado. Não tenho dúvida que é o futuro, não tenho dúvida que vai mudar a nossa região. É o que eu mais gostaria. Nós não estamos preparados ainda para fazer isso. Vamos colher bem soja, vamos colher bem arroz. E daqui a 4, 5 anos, quando eles erraram bastante, quando já tiveram as empresas que vêm inovando, a gente vai lá, aprende e atalha caminho. Talvez daqui a 5, 10 anos a gente possa ser essas empresas, mas nós temos que ir passo a passo para chegar lá. E eu sou um cara muito de inovação, eu adoro inovar, eu adoro tecnologia, eu adoro coisa nova. Para mim não foi fácil isso aí, não, vamos segurar, vamos fazer o feijão com arroz bem feito, mas eu não tenho dúvida que o nosso resultado na agricultura vai mudar a gente fazendo a receita de bolo bem feito, até o dia que a gente diz assim, estou colhendo 60, 65 sacos de média de soja por hectare, estou colhendo 230 sacos de arroz bom. Agora vamos começar a inventar.
Aí nós vamos estar preparados para isso. Mas, por enquanto, ainda nós temos que fazer o passo a passo. E eu trago isso aí como forma de aprendizagem, porque para nós é bom ver na nossa propriedade um experimento, é bom ver não sei o quê, mas no final do dia, eu sempre brinco com os guris, nós temos a lavoura dos pivô, modéstia à parte, a lavoura está muito boa. E o ano passado foi boa, e o ano retrasado também foi boa. Pode evoluir, ainda pode evoluir, mas não é aí que faz a diferença. A diferença está na nossa área, é na média, é nos cantinhos, é no todo. Então, e muitas vezes a gente se apega muito ao que está muito bom, e a gente tem que olhar o todo. E é difícil para a gente, às vezes, se deparar com vamos dizer, a frustração. Então, tu acaba te apegando ao que está muito bom. Então, agora eu até brinco, bom, a lavoura do pivô eu já nem olho mais, porque provavelmente ela vai estar boa, está sendo bem feita, está sendo feita bem, e nós temos água. Mas nós temos que aprender a ser bom e competitivo nas outras. A nossa área de arroz também, nós começamos com uma área maior ano passado, e pelo nosso plano a gente mudou, e agora a nossa lavoura esse ano está bem melhor, por toda evolução, por todo aprendizado, pela curva de aprendizado que a gente vai pegando. Então, fazer bem feito, fazer na época certa, confiar nas pessoas, tem economias que não adianta, e ter gestão. Eu acho que aqui nós temos todos os níveis de tamanho de produtores, e muitas vezes a gente acha porque é pequeno, porque é grande, porque todos os lugares têm que ter gestão. Seja a tua autogestão, seja a gestão de algumas pessoas, ou seja a gestão da gestão, que no meu caso eu estou na gestão do gestão, porque eu acabo sendo gestor do Luiz Eduardo e do Cadinho, que são muito mais sócios, tocam o negócio como se for deles do que propriamente gestores, e tomara que um dia eu tenha a gestão da gestão da gestão. Esse é o que a gente busca. Mas ser gestor é olhar principalmente o que não dá certo, e a gente se autocriticar todo dia. Eu acho que isso é muito importante, porque a nossa formação não é da autocrítica diária. Isso é uma coisa, e eu resgato lá as empresas que eu trabalhei, que te obrigam a fazer isso. E na Comuniquera a gente aprendeu, hoje eu tenho chefe lá, que é estrangeiro, e eu também tenho que estar me autocriticando todo dia, e tenho que estar evoluindo. E eu evoluindo, vou evoluir no meu negócio, vou evoluir no meu dia a dia. Só um pouquinho. Bueno, como eu falo, eu sou tarado por tecnologia, né? É um negócio que eu adoro, eu sou investidor em várias startups, aprendo muito lá. Lá eu aprendo que se erra fazendo, lá eu aprendo que a gente tem que botar as coisas e trocar pneu de carro andando. E são negócios diferentes, são negócios que começam e muitos deles morrem, né? Mas eles te trazem uma batida diferente para ti, e eu me oxigeno lá. E como eu gosto muito e participo muito desse mundo, eu também, no início, começava a botar um monte de tecnologia para cá. E aí eu comecei a ver que é sempre importante ver as tecnologias que realmente fazem a diferença. E algumas fazem a diferença. E aí eu volto, que eu acho que tem tecnologias que a gente tem que investir. Então, uma coisa que eu gosto, tem tecnologias que são caras, tem tecnologias que não são caras, mas tem coisas que eu acho que quem trabalha principalmente com agricultura, que acaba sendo mais adepta à tecnologia, tem mais tecnologias, são coisas que a gente usa hoje que pode parecer bobagem, mas faz a diferença até na operacionalização do negócio. Então, hoje nós temos, por exemplo, o viômetro digital. Esse dia uma pessoa me perguntou, uma pessoa super reconhecida no meio, coisa, tá, André, mas para que isso aí? Eu digo, olha, primeiro é para me alimentar lá em Porto Alegre, a minha curiosidade, a minha ansiedade, que eu consigo saber onde é que está chovendo, a que horas está chovendo. E aí depois eu disse, não, tem uma outra coisa. Hoje, na nossa metodologia de trabalho, por exemplo, o Cadinho, às 5h30 da manhã, quando ele acorda, esses dias aconteceu até um caso, nós temos nossa lavoura, infelizmente, são separadas, e um lugar tinha chovido 70, faz tempo isso, né? Foi no final de novembro, um lugar tinha chovido 70 milímetros, e nas outras lavouras tinha chovido 30, numa 30 ou na outra 40. Às 6h30 da manhã, ele já tinha dito para a equipe, cara, vão todo mundo esgotar a lavoura dos 70 milímetros.
que são coisas que tu ganha tempo. Se não, nós não tivéssemos esse tipo de tecnologia, para nós, cada realidade é uma realidade, né? Para nós que temos as nossas áreas espalhadas, que as pessoas não estão ali, talvez nós tínhamos chegado no outro dia, se é que tivesse chegado nessa lavoura de 70 milímetros. E, por exemplo, na lavoura, isso é uma coisa que faz muita diferença. Então, é uma tecnologia que a gente usa. Outra que a gente usa bastante começamos a usar esse ano e está dando certo, é a telemetria. Estamos aprendendo com ela, das telemetrias de máquina, mas na hora do plantio, principalmente plantio, preparo, ajuda muito em a gente planejar. Eu vou dar um caso nosso, assim, também das coisas que a gente faz. A gente fez o planejamento todo esse ano do nosso preparo de solo e a gente queria escarificar 100% da nossa área. 100% da área de soja escarificada no pré-plantio, porque a gente usa gado. Então, a gente teve que planejar para isso. Fizemos planejamento, tudo bonitinho, o papel aceitou, porque se no papel não aceita, esquece. Mas, às vezes, o papel aceita e a realidade não. E aí nós fazemos as reuniões de replanejamento. Chegou um dia, nós tínhamos mais ou menos da telemetria, quantas horas certinha fazia. Chegou meio de agosto, cara, nós não vamos conseguir escarificar, esquece, nós não terceirizar. E aí conseguimos terceirizar duas máquinas, conseguimos cumprir o planejado. Então, planejar, replanejar e usar a tecnologia naquilo que a gente vê que ela vai ajudar, mas que ela não atrapalhe. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, eu acho que a gente tem que ter controle da coisa, mas tem que cuidar com os custos de controle. Muitas vezes o custo de algum controle é maior do que a perda que tu tem. Então, tem que cuidar dos detalhes no que tange a produção, no que tange ao índice de prenhez, no que tange ao peso do terneiro, no que tange ao ganho de quilo diário. Isso a gente tem que ser muito... Mas, às vezes, o cara quer controlar o ml do remédio, não sei o quê. Cara, às vezes, tu tenta controlar tanto aquilo e tu te perde no grande. Então, eu gosto de controle, eu acho que a gente tem que otimizar os processos. Agora nós estamos com um sistema bem melhor lá para nosso caso de gestão e tal. O sistema já pega tudo que é nota fiscal que emite contra a gente, já está ligado contábil. Esse tipo de controle a gente tem que ter muito forte, mas às vezes tem que cuidar certos controles, e eu digo isso porque é normal na gente ficar cuidando às vezes o parafuso e o cara se perder no grande. Então, uma coisa que eu sempre procurei fazer inclusive na Comunicare, tem que ter controle. Lá na Comunicare é normal, às vezes nós temos lá, hoje são 80 lojas espalhadas pelo Brasil, e aí vinham, mas vão nos roubar não sei aonde. Tá, então vamos fazer para não roubar. Vamos lá, cria não sei o quê. Aí tu faz a conta, tu está, faz parte do crescimento, infelizmente. Quanto que a gente perde por ano naquilo e quanto vai me custar controlar isso? Então, essa conta e esse cuidado eu acho que a gente sempre tem que ter se a gente quer crescer. Qual o custo do controle? Qual a energia que eu estou botando no negócio que me retorna isso aqui? Ou a energia, que é tempo, que é disposição da gente, que a gente está colocando naquilo que pode trazer muito mais resultado. Bom, gente, isso é o que a gente vem fazendo, isso que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem aprendendo. Hoje, só alguns detalhes técnicos aí, a gente acredita muito na integração lavoura-pecuária, a gente bota gado em 100% das nossas pastagens. Talvez no próximo ano a gente não coloque alguma coisa, só por uma questão operacional nossa, porque como a gente escarifica 100% da área, e a gente está com uma área boa de pastagem, nós vamos escarificar um pouco antes para deixar sem gado, mas 100% da nossa área de pastagem vai gado, depois 100% escarificada. A gente faz preparo novamente só daquilo que efetivamente é necessário. Acreditamos em ter as caixinhas, que nem eu digo, eu acho que é importante, no nosso caso, né, ter a soja, ter o arroz, ter o gado, quem sabe um dia vamos ter o milho, quem sabe um dia o trigo ainda está um pouco complicado, aí, principalmente esse ano a gente está vendo bastante gente com dificuldade por causa do pós-plantio soja. E acho que a diferença de cultura ela mudou o nosso município. Então eu até brinco com os guris, assim, eu não gosto dessa briga pecuária, agricultura, eu me considero empresário rural,
Se um dia a gente conseguir fazer outra coisa no campo, nós vamos fazer. Enquanto isso, nós estamos sendo pecuaristas, nós estamos sendo agricultores. Eu acho que não tem que ter essa rivalidade, a gente tem que tirar o máximo possível de cada uma. Para quem tem a realidade, né, de ter campo próprio, que tem essa glória de ter campo próprio, não precisa arrendar tudo, é importante ver quanto aquilo está dando. Nas nossas contas, a gente bota um custo de arrendamento, mesmo que esse arrendamento não seja pago, a gente está com esse custo lá, porque a gente tem que ter o custo de oportunidade. Se eu não estou conseguindo produzir mais que aquilo, então eu arrendo e vou para minha casa e fico tranquilo. Então a gente tem que estar olhando isso aí. Outra coisa que eu comentei ali um pouco antes, né, na pecuária, que eu acho que é um aprendizado, isso o Luiz Eduardo me ajuda muito, porque eu sou mais ansioso que ele, vamos fazer bem feito, vamos seguir tocando aquilo ali, não vamos ficar trocando os sistemas. E claro que uma coisa que eu sempre acreditei não adianta querer ficar acertando o tiro da mosca, porque senão a gente está sempre errando, né? Se agora todo mundo parar de ter cria e for para compra de terneiro, o que vai acontecer daqui a 4 anos? Daqui a 4 anos a cria de novo é bom, aí tu volta, aí tu paga caro pelo gado. Aí a gente está sempre que nem louco, né? Mudando e voltando. Então, eu acredito nas coisas eficientes. Mesma coisa, se pegar o arroz irrigado nas áreas que são, é uma opinião pessoal minha, tá? Mas as áreas que são factíveis para arroz irrigado, como essas várzeas que a gente tem que plantar. O arroz está aí, quem vem plantando há anos vem ganhando dinheiro, vem andando bem, vem fazendo, vem melhorando, vem evoluindo. Agora vem a alternativa da soja. Então, eu acho que a gente, resumindo, tem que fazer bem feito. E o pilar de tudo isso são as pessoas, acreditar nas pessoas. Obviamente, eu acho que a gente tem que mecanizar o máximo, mas as pessoas sempre vão ser a essência, porque mesmo que a gente vá e nós vamos ir para um trator autônomo, quem vai comandar o trator autônomo são as pessoas. Pode ser que a pessoa não esteja mais na lavoura, pode ser que ela esteja numa central. Então, as pessoas sempre vão ser essenciais, seja fazendo atividades mais operacionais ou menos operacionais. Então, a base de crescimento são as pessoas. O que eu acredito é nisso. Eu acho que nós só vamos conseguir crescer se nós tiver cada vez mais gente boa trabalhando conosco. Uma coisa que, no meu caso, né, gente, não é a realidade de todo mundo, que eu tenho a pretensão de aumentar o negócio e um pouco espalhado. Uma coisa que eu tenho aprendido é criar módulos. Então, nós estamos mais ou menos criando um módulo. Então, ter um módulo de Jaguarão, soja, não sei o quê, ter um módulo Arroio Grande, na pecuária a gente consegue ter uma amplitude maior, mas na agricultura a gente consegue usar algumas sinergias, mas porque na agricultura a questão não é tanto de tamanho de área, mas sim é geográfica. Quando a gente começa com uma geografia muito grande, a coisa complica, e eu acho que se a gente tiver um módulo de um gerente bom, de um time embaixo bom, a gente consegue. Eu me animo a dizer que eu conseguiria ter vários módulos desses, desde que o negócio seja rentável, cresça. Uma coisa até que eu escrevi aqui, né, que a gente não precisa, a gente não tem que saber tudo, a gente tem que cercar de gente que saiba. Eu volto a dizer, eu sou um cara fraco tecnicamente e não tenho vergonha de dizer isso, mas eu tento perguntar e aprender com quem sabe. Então, se tu me levar lá no lavoura, o que é essa planta daninha? Não sei. Mas também não vou dizer que não vou achar que eu sei. Então, vamos cercar de gente que saiba, e eu acho que se a gente tiver essa evolução de saber dizer, olha, isso aqui eu não sou bom, mas eu vou aprender, eu vou saber, eu vou querer escutar, a gente vai só aprendendo, a gente vai só evoluindo. Um outro ponto que eu acho bem importante, tem alguns deles aqui até, mas eu tinha escrito ali, eu mesmo trabalho muito em campo arrendado, e eu acho que a gente tem que olhar os arrendatários nossos como parceiros, os donos de campo. Eu acho que eles estão abrindo as propriedades deles para nós. Então, eu acho que evoluiu muito isso, né? Antigamente a gente tinha uma visão um pouco diferente aqui, porque, na verdade, quem arrendava o campo, né? Não o dono do campo, o que plantava ou que explorava, ele tinha muito mais poder do que o dono de campo, e inverteu tudo hoje. Hoje, o dono do campo tem uma preciosidade na mão,
E nós temos que nos adaptar, nós temos que ter respeito, nós temos que ter cuidado, temos que trabalhar em parceria com o campo. A gente escuta muito falar, né, na questão ambiental, e eu acho que tem um exagero, obviamente, de muitas coisas, né, mas eu acho que uma parte nós temos que fazer, são as nossas propriedades. Quando vem discussão ambiental, inclusive da minha filha no colégio, lá em Porto Alegre, seguido vem coisa, eu digo para ela, se a gente não cuidar, nós mesmos vamos nos autodestruir. Então, acho que a gente tem que cuidar. Esses dias mesmo eu tive que derrubar umas árvores, podia derrubar por causa do pivô, eu disse, não, vou replantar 3. Estamos vendo lá para fazer um replantio para ter no futuro. Bom, não planta no lugar que está te atrapalhando, mas planta no lugar, sempre tem algum lugar que tu pode plantar. Daqui a 10 anos, tem que seja lenha lá quando tu precisar. Então, acho que nós temos que ter essa consciência. Já está terminando meu tempo. Acho que a gente tem que, obviamente, nos prepararmos, né, para a sucessão. Eu acho que a maior grandeza numa sucessão, claro que todo mundo quer que seus negócios continuem, mas é saber também a hora de parar e às vezes, se eles não tiverem continuidade, ter a melhor saída possível. O meu outro eu resolvi vender, porque eu via que no futuro aquele negócio talvez não fosse tão bom quanto ele é hoje, eu não teria, e aí a gente tem que sofrer o desapego. E eu acho que no negócio rural não pode ser diferente. Eu acho que a pior coisa é a gente deteriorar um patrimônio que foi construído pelo passado. Então, se eu ver, meu caso mesmo, eu sou novo, meus filhos são novos, não sei se vocês vão gostar disso, não sei se vão querer trabalhar nisso. Se eu ver em algum momento que não é a continuidade, bom, talvez eu tenha que retroagir, eu tenha que sair desse negócio. E eu acho que muito no meio rural, a gente não se prepara para isso. A gente se prepara sempre com o teu filho, principalmente o filho, né? Agora mudou bastante, mas antigamente, acho que até a Luciana é uma inovadora na época, porque já se envolvia, mas sempre era mais o filho, né? E hoje a gente está, enfim, com muitas mulheres também no campo. Então, se os filhos não querem, quer dizer, eu sempre me preparo para que meu filho trabalhe naquilo, desenvolva aquilo e tal. E muitas vezes eles não querem. E muitas vezes eles forçados, eles acabam até destruindo um patrimônio que foi construído por gerações. Então, eu acho que muito se fala em sucessão, é óbvio que a melhor sucessão é a continuidade do negócio. Mas, na minha opinião, a melhor é a continuidade. Mas se não há quem continuar, a melhor saída é sair bem no momento certo. E não fazer coisas que depois acabem destruindo os negócios. Então, isso é uma opinião pessoal minha, um tema até meio polêmico, mas é uma coisa que eu acredito. Enfim, espero que eu tenha ajudado aí. Quiserem perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Muito obrigado, estou orgulhoso aí com o tamanho da plateia. Volto a dizer que eu vi que teve gente depois. De maneira nenhuma sou palestrante, não tenho a pretensão aqui de ser uma empresa modelo, porque não tenho nem tempo para nós podermos orgulharmos disso. É uma empresa que nós estamos em construção. Espero que daqui a 5, 10 anos a gente possa vir aqui falar como uma empresa modelo e aí dizer tudo que a gente conseguiu construir. E eu acho que a gente está sempre aprendendo, eu procuro sempre escutar todo mundo. Volto a dizer, o pilar do nosso negócio são as pessoas e a gente precisa confiar nas pessoas. A gente confiando nas pessoas e dando autonomia e liberdade para elas, elas vão te surpreender positivamente. E aquelas que tiveram liberdade e não andaram bem, tu vai saber e tu vai poder tirar. Agora, ou fazer melhorar, se não melhorou, tu tira. Agora, a grande questão é, se tu nunca der liberdade, tu nunca vai saber se elas são boas ou não são boas. Porque tu vai estar querendo moldar elas a ti. E tu nunca vai ter gente melhor que tu. Eu digo, o Cadinho tem muitas coisas que ele é muito melhor que eu. O Isidoro tem muitas coisas que ele é muito melhor que eu. Se eu for lá e começar a dizer para eles como tem que fazer, eu nunca vou dar oportunidade para eles mostrarem aquilo que eles são melhores que eu. Então, acho que se a gente unir forças dessa maneira e ter a consciência que juntos que a gente constrói as coisas, a gente pode ir muito mais longe. Então, muito obrigado. Fique à vontade de perguntar alguma coisa. Alguém fica à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente passa o microfone, né? Não sei se alguém...
Goiaba, talvez eu peça ajuda para os universitários aí, tá? Agora também está o Henrique lá na porteira dentro. Assim, ó, no nosso caso, eu vou te contar o que a gente sabe até hoje, tá? O ano passado, o nosso gás da pastagem deu 6 ou 7 sacos de soja, tá? Mas nós temos um caso específico que nós temos a saída, tá? A gente não compra gado no abril, maio, para vender em outubro. A gente, no nosso sistema, aquele, o que acontece? A gente traz o gado da pastagem, a gente recria ou termina alguma coisa na pastagem e a gente depois tem a continuidade dele. Então, quando a gente mensura, o que a gente mensura? A gente pesa na entrada, pesa na saída, bota o preço normal e o ano passado foi 6 ou 7 sacos, né, Eduardo, que deu, tá? Tinha o custo da escarificação, eu não tenho exatamente, hoje tinha um planejamento. O que eu posso dizer assim, ó, as áreas, a nossa, claro que a escarificação, ela te ajuda na seca, mas ela também acaba te ajudando no excesso de água, né? E o que eu posso dizer, esse ano, assim, que a nossa soja esse ano, com toda a seca, está muito melhor que a do ano passado. Mas esse ano ela foi toda plantada na época, então a nossa média de olhar esse ano, mesmo com a seca, está muito melhor que o ano passado. Mas nós não escarificava 100% da área. O primeiro ano que nós estamos escarificando é esse. E a questão só... mas é uma questão operacional nossa, entendeu? Que talvez a gente não use uma parte de gado em alguma lavoura de soja só por uma questão operacional nossa, porque aí se tu botar que tem que comprar mais um trator, que tem que ter mais gente, acaba ficando muito caro. Uma das coisas que infelizmente não se consegue é terceirizar algumas operações, né? Até se consegue, mas tu não tem escala para terceirizar. Então, que é uma coisa que é fantástico, né? O que tu consegue terceirizar, às vezes é muito bom. Bom, damos por encerrada a segunda noite de campo. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Muito obrigado. A presença do Daniel pelo convite, mais uma vez. Parabéns por toda a tua trajetória de sucesso. Modéstia à parte, né? As portas do CTG Lanceiros da Querência, em nome da Silvana Afonso, minha sogra, como todos sabem. Muito obrigado por tudo. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. A Santa Fé aí, uma ótima feira no domingo. Obrigado.